Bem-vindo ao canal Cura em Ação. Hoje, nós vamos mergulhar em um salmo diferente. Diferente do Salmo 23, que nos fala do cuidado do pastor. Diferente do Salmo 1, que nos fala do caminho do justo. Hoje, vamos estudar o Salmo 2. Este é um salmo de guerra. Um salmo profético. Um salmo que olha para o fim dos tempos. E, ao mesmo tempo, um salmo que traz uma promessa de paz para aqueles que se refugiam em Deus. O Salmo 2 começa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs? É uma pergunta que continua atual. Olhe ao redor. Veja as notícias. Veja os conflitos. Veja as nações se levantando umas contra as outras. Veja os líderes fazendo planos que excluem Deus. O Salmo 2 foi escrito para nos lembrar de uma verdade fundamental: Deus está no controle. Não importa o quanto as nações se agitem. Não importa o quanto os poderosos planejem. Deus está sentado no seu trono. E ele ri. Vamos ler agora o Salmo 2 na íntegra. Eu vou ler devagar. Permita que cada palavra entre no seu coração. Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas amarras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Agora, eu quero que você entenda o significado de cada parte deste salmo. Porque, embora ele fale sobre nações e reis, ele também fala sobre você. Ele fala sobre a rebelião do coração humano. Ele fala sobre a soberania de Deus. E ele fala sobre a única escolha que realmente importa: confiar no Filho. Vamos começar do início. Por que se amotinam as nações, e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinam no hebraico é ragas. Ela significa tumultuar, agitar-se, fazer barulho como o mar agitado. É a imagem de uma multidão inquieta, furiosa, se levantando em rebelião. Imagine o som de uma multidão enfurecida: gritos, protestos, confusão. É isso que o salmista está descrevendo. E coisas vãs significa coisas vazias, fúteis, que não levam a lugar nenhum. O hebraico usa a palavra rik, que significa vazio, oco, sem substância. É como soprar balões de ar quente. Parece grande, mas não tem peso. Não tem permanência. O salmista está olhando para o mundo e vê isso: as nações se agitam. Os líderes fazem planos. E todos esses planos são vãos. Por quê? Porque eles excluem Deus. E tudo que é construído sem Deus é construído sobre areia. Quantos planos já foram feitos na história contra Deus? Quantos impérios tentaram apagar o nome de Deus? Quantos governos tentaram silenciar a fé? O Egito, com seus faraós que se diziam deuses, tentou escravizar o povo de Deus. Caiu. A Assíria, com seu poderio militar, invadiu Israel e zombou do Deus vivo. Caiu. A Babilônia, com Nabucodonosor que ergueu uma estátua de ouro para si mesmo, tentou impor a adoração de ídolos. Caiu. A Pérsia, a Grécia, Roma, a Alemanha de Hitler, a União Soviética, todos se levantaram. Todos fizeram planos. Todos caíram. A pergunta do salmista é profética: por que eles ainda tentam? Por que eles não aprenderam? É a pergunta que ecoa através dos séculos. O coração humano, em sua rebelião, continua fazendo as mesmas escolhas e colhendo os mesmos resultados. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas amarras e sacudamos de nós as suas cordas. Observe,
Eles não querem apenas ignorar Deus. Eles querem se livrar dele. Eles veem os mandamentos de Deus como amarras. Veem a lei de Deus como cordas que os prendem. Eles querem liberdade, mas é uma liberdade distorcida. Eles querem liberdade para fazer o que querem. Liberdade para viver sem Deus. Liberdade para serem seus próprios deuses. Liberdade para definir o que é certo e errado por si mesmos. Soa familiar? É exatamente o que o mundo prega hoje. Você é o seu próprio Deus. Siga o seu coração. Não há regras absolutas. Você não precisa de ninguém. Mas há um problema: a liberdade sem Deus não é liberdade. É escravidão. Escravidão ao pecado. Escravidão às próprias paixões. Escravidão à morte. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade que o mundo oferece é uma ilusão. As cordas que eles querem sacudir são, na verdade, as cordas da proteção de Deus. Agora, o salmo muda de cena. Do tumulto da terra, nós subimos ao céu. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Imagine a cena. Lá embaixo, os reis gritam, fazem planos, conspiram. Eles estão sérios. Eles estão furiosos. Eles acham que são poderosos. Eles acham que estão no controle. Lá em cima, Deus olha. E ele ri. Isso não é uma risada cruel. Não é uma risada de deboche. É a risada da soberania. É a risada de quem sabe que o final já está escrito. É como um adulto olhando para uma criança fazendo birra. A criança acha que está no controle. O adulto sabe que não. Deus não está preocupado. Deus não está nervoso. Deus não está no céu correndo de um lado para o outro tentando consertar os planos dos homens. Ele está sentado no trono. E ele ri. O Salmo 59 também fala sobre isso. Tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Por quê? Porque a rebelião humana, aos olhos de Deus, é tolice. É como um mosquito tentando derrubar um elefante. É como uma formiga desafiando o sol. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. A risada de Deus não significa que ele é indiferente. O pecado tem consequências. A rebelião contra Deus não fica impune. Chegará um dia em que Deus falará. E quando Deus fala, os céus e a terra se movem. Quando Deus fala na sua ira, os poderosos da terra tremerão. O profeta Isaías descreve esse dia: os altivos olhares dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões se lhes curvará, só o Senhor será exaltado naquele dia. Mas observe, Deus não age com ira sem antes oferecer misericórdia. O salmo começa com a rebelião humana, mas termina com um convite à confiança. Deus é paciente. Deus é longânimo. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E então Deus declara: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui está o centro do salmo. Enquanto os reis da terra se levantam, Deus já colocou o seu rei no trono. Enquanto os príncipes conspiram, Deus já estabeleceu o seu ungido. Observe o contraste: os reis da terra se levantam, mas Deus diz: eu constituí o meu rei. O plano humano é temporário, frágil, falho. O plano divino é eterno, poderoso, perfeito. O meu rei não é um rei qualquer. É o rei que Deus escolheu. É o Messias. É Jesus Cristo. A palavra ungido em hebraico é Mashiach, Messias. Em grego, Christos, Cristo. O meu santo monte Sião não é apenas uma montanha física. É o lugar da presença de Deus. É o lugar da autoridade divina. É o símbolo do reinado de Deus sobre toda a terra. Deus está dizendo: vocês podem planejar. Vocês podem conspirar. Vocês podem se revoltar. Mas eu já coloquei o meu rei no trono. E ele não vai sair. Agora, o salmo muda de voz. O próprio Messias fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esta é uma das passagens mais importantes de todo o Antigo Testamento. É uma declaração da filiação divina do Messias.
Tu és meu filho, não apenas um servo, não apenas um profeta, não apenas um rei. O filho. Há uma relação única, íntima, eterna entre o pai e o filho. Eu hoje te gerei, não no sentido de criação, mas no sentido de entronização. No dia em que o Messias foi coroado, Deus declarou publicamente: Este é o meu filho amado. Os primeiros cristãos entenderam esta passagem como uma profecia sobre Jesus. Em Atos 13, Paulo cita este versículo se referindo à ressurreição de Jesus. Em Hebreus 1, o autor escreve: A quem dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em Hebreus 5, ele aplica novamente a Jesus. Jesus é o Filho. Ele é o Rei ungido. Ele é aquele a quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. E então Deus faz uma promessa ao seu Filho. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso é impressionante. O Filho pede. O Pai dá. E o que ele dá? Não apenas uma cidade. Não apenas um país. As nações. Os confins da terra. Jesus não veio para ser rei apenas de Israel. Ele veio para ser rei de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos. O Salmo 72 diz: Dominará de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. E a promessa continua: Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Esta é a linguagem do juízo. Aqueles que continuarem em rebelião contra Deus serão quebrados. Não porque Deus é cruel, mas porque o pecado é destrutivo. E a justiça de Deus não pode conviver com o mal eternamente. A vara de ferro representa autoridade absoluta e juízo irrevogável. O vaso de oleiro que se quebra representa a fragilidade do poder humano diante de Deus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, retoma esta imagem: E regerá as nações com vara de ferro. Agora, o Salmo faz uma virada radical. Depois de descrever a rebelião das nações, a risada de Deus, a entronização do rei e a promessa de juízo, Deus faz um apelo. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Observe a palavra agora. Não é depois. Não é um dia. É agora. Hoje. Neste momento. Há uma urgência no convite de Deus. Deus não quer destruir os reis. Ele quer adverti-los. Ele quer que eles sejam prudentes. Ele quer que eles se arrependam. O apóstolo Pedro escreveu: O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Essas duas palavras parecem opostas, alegrai-vos e tremor. Mas elas andam juntas. Servimos a Deus com alegria, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso. E servimos com tremor, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é poderoso. É a mesma tensão que vemos em Isaías 6, quando o profeta vê o Senhor assentado num alto e sublime trono e diz: Ai de mim! Estou perdido! Ao mesmo tempo, ele experimenta a graça e o perdão. A alegria sem temor vira presunção. O temor sem alegria vira desespero. Mas os dois juntos produzem a verdadeira adoração. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho. Beijar o filho é um gesto de submissão e lealdade. No Oriente Médio Antigo, beijar a mão ou os pés de um rei era um sinal de homenagem, de reconhecimento da autoridade. Beijar o filho significa reconhecer a sua autoridade, render-se a ele, fazer as pazes com ele. E há uma urgência, para que não se ire, e pereçais no caminho. A ira do filho não é arbitrária. É a resposta justa à rebelião contínua. E ela pode se acender em breve. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, descreve a ira de Deus sendo revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. É uma realidade presente, não apenas futura. Porque em breve se acenderá a sua ira. O tempo é curto. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus disse: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O conselho é claro: não espere. Não adie. Não pense que amanhã será melhor. Beije o Filho hoje. Renda-se a Ele hoje. Confie nele hoje.
E o salmo termina com uma bênção. Uma bem-aventurança. A última palavra do salmo não é juízo, é graça. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. A palavra bem-aventurado é a mesma do Salmo 1, achei. Feliz. Ditoso. Abençoado. Pleno de alegria. Os reis da terra que se rebelam contra Deus não são bem-aventurados. Os poderosos que fazem planos vãos não são bem-aventurados. Os príncipes que conspiram contra o Senhor não são bem-aventurados. Mas aqueles que confiam no Filho, estes são bem-aventurados. A verdadeira felicidade não está em se rebelar contra Deus. Não está em sacudir as suas cordas. Não está em ser o próprio Deus. Não está em fazer os próprios planos. A verdadeira felicidade está em se render ao Filho. Está em confiar nele. Está em beijá-lo. Está em fazer dele o seu rei. Agora, eu convido você a orar comigo. Feche os seus olhos. Respire fundo. Afaste as distrações. Coloque o seu coração diante de Deus. E repita estas palavras no seu coração, enquanto eu oro em voz alta. Senhor Deus, eu reconheço que muitas vezes eu fui como os reis da terra. Muitas vezes eu me agitei contra ti. Muitas vezes eu fiz planos sem considerar a tua vontade. Muitas vezes eu quis sacudir as tuas cordas, como se os teus mandamentos fossem amarras que me prendem. Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que muitas vezes eu pensei que sabia mais do que tu. Muitas vezes eu ignorei os teus conselhos. Muitas vezes eu vivi como se tu não existisses, ou como se a tua vontade não importasse. Perdoa-me, Senhor. Mas hoje, eu quero mudar. Hoje, eu quero ser prudente. Hoje, eu quero ser advertido. Eu olho para o mundo e vejo as nações se agitando. Vejo os poderosos fazendo planos. Vejo a violência, a injustiça, a maldade. Vejo pessoas que vivem como se Deus não existisse. Mas eu não quero viver com medo. Porque tu és soberano. Tu estás nos céus. Tu tens o controle. Não importa o que aconteça ao meu redor, tu estás no trono. Senhor, eu olho para a história e vejo que todos os que se levantaram contra ti caíram. O Egito caiu. A Assíria caiu. A Babilônia caiu. Roma caiu. Todos os impérios que tentaram desafiar a tua autoridade se desfizeram em pó. E eu não quero ser como eles. Senhor Jesus, eu te reconheço como o Messias. O ungido. O Filho de Deus. Tu és o Rei que Deus constituiu sobre o Monte Sião. Tu és aquele a quem todo joelho se dobrará. Tu és aquele a quem toda língua confessará como Senhor. E hoje, eu me dobro diante de ti. Hoje, eu beijo o Filho. Não com um beijo de traição, como o beijo de Judas. Mas com um beijo de submissão, de lealdade, de amor, de rendição total. Eu reconheço que tu és o meu Rei. Eu reconheço que tu tens autoridade sobre a minha vida. Eu reconheço que os meus planos só têm valor se estiverem alinhados com a tua vontade. Eu me rendo à tua autoridade. Eu confio na tua vitória. Eu descanso na tua graça. Não quero ser como os rebeldes que perecem no caminho. Quero ser como os bem-aventurados, aqueles que confiam no Filho. Senhor, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que as nações vão fazer. Eu não sei o que os poderosos vão planejar. Mas eu sei que tu reinas. Tu reinas sobre as nações. Tu reinas sobre os meus problemas. Tu reinas sobre as minhas ansiedades. Tu reinas sobre a minha vida. E porque tu reinas, eu posso ter paz. Mesmo quando o mundo está em tumulto, o meu coração pode estar em paz. Porque o meu Rei está no trono. E nada foge ao seu controle. Senhor, ensina-me a servir-te com temor e com alegria. Que eu nunca perca o temor da tua santidade. E que eu nunca perca a alegria da tua graça. Que eu te sirva não por medo do castigo, mas por amor à tua bondade. Que eu te tema não como um escravo teme o seu senhor, mas como um filho teme desagradar o seu pai. E que eu nunca me esqueça, bem-aventurados são aqueles que confiam em ti. Não os que têm mais dinheiro. Não os que têm mais poder. Não os que têm mais sucesso. Não os que fazem os maiores planos. Mas os que confiam. Os que depositam a sua vida nas tuas mãos.
os que descansam na tua soberania, os que beijam o Filho. Hoje, eu renovo a minha confiança em ti. Não nos meus planos. Não na minha força. Não na minha sabedoria. Não no meu entendimento. Em ti, Senhor. Somente em ti. Em nome de Jesus, o Rei ungido, o Filho amado, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu tudo. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, eu quero que você faça 4 coisas para mim. Primeiro, escreva nos comentários uma única palavra, beijo, como um sinal público de que você se rende ao Filho, de que você o reconhece como seu Rei, de que você confia nele. Segundo, se você ainda está lutando contra Deus, se você ainda está tentando sacudir as suas cordas, se você ainda está fazendo planos sem Ele, escreva também, rendo-me. E saiba que hoje é o dia da salvação. Agora é o momento de beijar o Filho. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que ainda está se rebelando contra Deus. Alguém que está tentando viver sem Ele. Alguém que acha que pode ser o seu próprio Deus. Você pode ser um instrumento que leva o convite do Salmo 2 para a vida dessa pessoa. Quarto, inscreva-se no canal Cura em Ação e ative o sininho de notificações. Porque aqui, a palavra de Deus não é apenas lida. Ela é explicada. Ela é orada. Ela se torna a cura em ação. Antes de eu terminar, eu quero te abençoar com as palavras do Salmo 2. Que você seja prudente. Que você se deixe divertir. Que você sirva ao Senhor com temor e com alegria. Que você beije o Filho. Que você não pereça no caminho. Que você seja bem-aventurado, porque você confia nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz do Rei dos Reis. E até o próximo Salmo, aqui no canal Cura em Ação.